Pedro Melo, sou empresário, fotógrafo, especializado em arquitetura e interiores. Pedro se destacou ao unir estética, estratégia e posicionamento digital, impactando milhões de pessoas por meio de conteúdos voltados para o mercado imobiliário. Seu trabalho já contribuiu diretamente para mais de 2 bilhões em VGV. 2 bilhões não em reais, é em dólares. Eu tinha 3 mil seguidores, dia 9 de janeiro. Dia 28 de fevereiro eu tinha 30 mil. Multiplicou por 10 em um mês e meio. Dia 28 de fevereiro. Dia 1º de junho, eu tinha 150 mil seguidores no Instagram. E essa foi a virada-chave do interior da foto, assim. É quando a gente sabia fazer os nossos corretores e clientes terem engajamento dentro do Instagram e crescerem, só que a gente não tinha isso pra gente. É aquele casa de ferreiro, espeto de pau. Você nunca faz pra você. Stale, o marketplace do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um Stay Cash. Hoje eu tô com duas pessoas aqui que eu falo que são ícones do mercado imobiliário e são pessoas assim que realmente tá aí no top 5 do Brasil do audiovisual, que faz uma entrega absurda. Vou deixar até um mistério aqui, quem tá comigo? O cara ganhou até um prêmio esses dias aí. Pedro Melo, de Paula Machado, e o seu sócio Bernardo. Seja bem-vindo, meus amigos. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Depois de 2 meses aí batendo a agenda, deu certo, né? Agora a gente tá aqui. Pedro Melo, você vai ver que ele, além dele ser videomaker, ele é empresário, fotógrafo, especializado em arquitetura e interiores de uma maiores referências mundiais. Eu falei do Brasil, mas é mundiais. Agora a empresa tá americana, né? Em audiovisual imobiliário, fundador do interior da foto, que é o nome do Instagram, né? Interior da foto. Alguns até me chamam de interior da foto em vez de Pedro. Construiu uma linguagem visual inovadora que transformou a forma como os imóveis são apresentados no mercado digital. Influenciadores, corretores, incorporadoras e marcas do setor do Brasil e no exterior. Com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, Pedro se destacou ao unir estética, estratégia e posicionamento digital, impactando milhões de pessoas por meio de conteúdos voltados para o mercado imobiliário. Seu trabalho já contribuiu diretamente para mais de 2 bilhões em VGV. 2 bilhões não em reais, é em dólares, em negócios imobiliários. Sua trajetória começou na fotografia, na arquitetura de interiores e uma das áreas mais técnicas e exigentes do audiovisual. E além disso, sua experiência serviu como a base para se tornar um dos precursores da comunicação imobiliária moderna e o ambiente digital. E o Bernardo Sossa, a história dele também é linda, maravilhosa, veio como estagiário. Encontrou ele na rua, Pedro? Encontrei na rua. O Pedro brincou aqui nos bastidores. Tava com um cobertorzinho rasgado, né? Cobertorzinho rasgado. E se tornou sócio. Demonstrou, agregou tanto valor, né, Bernardo? Isso aí. Que falou, cara, tem que colocar esse cara como sócio, então vai ser meu concorrente. Tô brincando. Seja bem-vindo mais uma vez. Pedrão, logo de cara, eu queria te perguntar algo pra você e pro Bernardo, assim. O corretor, nesse podcast, o que ele vai aprender conosco aqui? Cara, ele vai aprender como se posicionar no mercado e parece que isso é uma brincadeira aí de 2 anos, 3 anos de conversa. Ah, precisa se posicionar, mas tá mais real do que nunca. É rápido? Não é rápido. Pode se tornar rápido. Depende do preço que você quer pagar, mas não é tão rápido assim, mas é um médio prazo, também não é um longo prazo. Mas a gente vai falar sobre posicionamento, sobre técnicas, como fazer, o que funciona em story, reels, carrossel, enfim, e falar de mais algumas soluções de IA da nova onda do mercado, né? Pedro, eu falo que teve a era do Ricardo Martins, que mudou muita coisa. Você sabe que o Ricardo Martins ele foi precursor de muita coisa no digital. Sim. E a era do Pedro também. Que isso? Acho difícil e de como os imóveis são apresentados no digital. Cara, me fala um pouquinho assim, o que te levou você perceber isso no audiovisual e o que foi decisivo isso para o mercado imobiliário? A sua forma de ver, porque os seus vídeos, cara, rodou o mundo.
E você conseguiu trazer até investimento de fora, Sim, veio gringo para poder querer comprar você. sim, O sim. que isso virou, cara? Falando bem rápido, assim, a minha trajetória começou em casamentos, né? Então, o primeiro emprego que eu tive na minha vida, eu fui demitido. Mas eu já sabia. Já é verdade. Que isso? Essa história é verdade. O primeiro emprego que eu tive na vida, eu fui demitido porque eu já trabalhava com audiovisual. Eu já sabia o que eu queria, mas aquela pressão da sociedade. Fui atrás do meu sonho e comecei dentro do mercado de casamentos. Eu já fotografava enquanto eu trabalhava e tal. E aprendi com noiva. Noiva tem a... Por que eu aprendi com noiva? Noiva tem coloca a expectativa em cima de você. Então você não pode... Errar nada. Você não pode suprir aquela expectativa. Você tem que superar. Uau. Certo? Então você começa a aprender a lidar com pressão. Beleza, passando essa fase de casamento que durou ali 6, 7 anos, eu comecei a trabalhar por uma sorte, assim, eu digo sorte porque... foi um amigo que precisava de uma ajuda dentro do trabalho de arquitetura interiores que ele já fazia. E eu fui fazer material com ele, gostei e comecei a ir atrás do mercado de arquitetura interiores para foto. E aprendi muito com fotógrafos, com arquitetos. Aí está o ponto-chave. Esse foi o ponto-chave para minha virada. Por quê? Eu aprendi com arquitetos, comecei a trabalhar com arquitetos. Depois que eu aprendi a ler a casa, entender o que ele precisava, eu fui migrando para o mercado audiovisual, para o mercado imobiliário, naturalmente, porque foi a hora que o mercado imobiliário começou a explodir, ali 2019/20, ali, início da pandemia, e não existia. A profissão videomaker imobiliário Não nova. tinha. Não tem, assim, já muitos, alguns já Existia, faziam, mas era um pouco mais amador, né, Pedro? era amador e muito... Se hoje tem uma demanda reprimida já, imagina antes de 2020, assim. Imagina. Então, foi aí que eu entrei no audiovisual imobiliário. Só que eu entrei vindo do mercado de arquitetura. E aí eu já sabia técnica, já sabia a, entre aspas, chatice, no bom sentido, do arquiteto, que sabia como que ele queria aquele material. E quando eu comecei a entregar meu material nessa qualidade, o mercado começou a vir cada vez mais atrás de mim. Eu já tinha ali 2, 3 meses de agenda fechada, mesmo que meu Instagram não tivesse sido muito bem trabalhado ainda dentro do digital. Pedro, quando você fala de técnica, você fala que a imagem ela é tudo hoje. Como que você acha que diferencia uma foto de uma arquitetura de interiores que realmente vende assim? Que faz a coisa acontecer, um vídeo, tem amplitude? Porque tem, por exemplo, tem apartamentos que são pequenos, você tem que ter uma lente boa ali para poder fazer, né? Sim. A Apple veio para... Com a lente 0.5, veio para... Parece que foi feita para o mercado imobiliário. É isso. Arquiteto não gosta da lente 0.5. Nunca, de jeito nenhum, hipótese alguma. E quando o mercado imobiliário começou a estourar no audiovisual, o audiovisual dentro do mercado imobiliário, muitas pessoas que não tinham a técnica da arquitetura começaram a fazer no 0.5. E tornou o que o mercado é hoje. Quando você tem um ambiente fechado, pequeno, você precisa usar a lente 0.5 para mostrar o que tem. Mas não é por aí, não é muito bem por aí. Então, a diferença de uma foto de qualidade para uma foto mais ou menos, a gente tem alguns pilares. São linhas tortas, ângulo de 45 graus ou 90 graus. Fora esses dois ângulos, você tem uma foto média para ruim. Então, você junta os dois com linha e ainda um enquadramento de arquitetura, você tem um trabalho profissional. E essa é uma das principais diferenças que traduz o seu trabalho como amador ou profissional. Seja você fotógrafo, seja você corretor, seja você uma imobiliária que tem vários imóveis, então seus corretores precisam saber disso também. Então essas são as principais diferenças. Bernardo, pro cara que tá começando assim, o cara tem que ter um equipamento desse aqui, stand de lente aí, ou mobile, o que você acha? Não, eu diria que não. Acho que o celular hoje é a ferramenta principal para o corretor. É uma facilidade você ter um celular ali no dia a dia para você poder fotografar, para você poder anunciar imóvel. Então, acho que um equipamento novo para ter que aprender a ser mais uma coisa no dia a dia do corretor acaba complicando um pouco, porque não é tão fácil usar uma câmera. Tem muito mais configuração do que um celular, que é diferente, que você só aponta, equilibra a luz e já consegue ter alguma coisa, seja vídeo, seja foto. Mostra um pouquinho dessas lentes aí, para o pessoal entender. Aqui nós temos uma 35mm, ela é incrível para o mercado de arquitetura. Você acha que essa lente aí é a lente para os compactos, para apartamento de estúdio? O que é? Não, de maneira alguma. Essa lente é... Vamos separar isso por categoria.
Tem estúdio, tem Minha Casa Minha Vida, tem apartamento, vou chamar de médio, que é apartamento ali normalmente de 1 milhão até 5, 6 milhões, assim, que já muda de categoria muito bem, mas vamos separar só pra gente falar aqui de lente de fotografia. Estúdio você vai usar uma 14 aqui, ó, uma 9. Essa aqui é uma 9, por exemplo. Uma de 9 a 14 milímetros é uma boa lente para você fotografar estúdio, Minha Casa Minha Vida, ambientes fechados. Porque você precisa mostrar o ambiente, tá? Também, assim, não é que não seja para usar em casas grandes também. É interessante, mas tem que saber usar com qualidade. Porque o que traz uma palavra bem específica do mercado imobiliário, o que traz a essência, o que traz a exclusividade da casa de luxo é a arquitetura, é o sentimento da casa e não uma foto completamente aberta, sabe? A foto completamente aberta, ela serve só para mostrar o ambiente. Ela não serve para trazer a essência daquele imóvel. Ou você usa técnicas de arquitetura para fotografar esse imóvel, ou você vai ser mais um dentro do mercado. Você falou uma coisa que é muito forte, Pedro. Porque, por exemplo, tem gente que foca muito na questão da decoração da casa. Na decoração, nos móveis, né? E acaba que também não mostra a casa, assim. Mas o que mais vende, assim? O que é mais estratégico mostrar numa casa? Depende da casa. Depende porque, por exemplo, vamos lá, vamos separar. Uma casa de 10 milhões... Vamos começar por aí. O que vende na casa de 10 milhões? É a experiência que essa pessoa vai ter se viver dentro dessa casa, ou seja, área de lazer, área gourmet, sala, suíte principal e ali a fachada para a pessoa saber como que funciona a fachada da casa. Para essas, especificamente para essas características, você vai trabalhar ali dentro dos ângulos de arquitetura, para você conseguir passar a experiência, a sensação. E não necessariamente você vai fazer com uma 14mm ou uma 9mm, que são lentes abertas. A 0,5, traduzindo para o celular, a 0,5 do celular. Volto a falar, você precisa ter essa foto, mas não é o que vai te diferenciar. Agora, para o estúdio, você precisa fazer com a 9, 14mm, porque você precisa mostrar o espaço. E até o público que está procurando um estúdio ou Minha Casa Minha Vida precisa disso. E que é uma amplitude, né? Que tem não que demonstrar o que é vendável, né? Mas é que não é o mesmo público do 10 milhões, 20, 50 milhões. Então, assim, é o que a gente estava conversando antes aqui. Primeiro, você precisa entender seu público, para entender onde você quer chegar. É um pouco mais complexo. É um trabalho meio que... É um senso crítico. Mas, assim, se o corretor tiver esse senso crítico, ele vai se diferenciar e se destacar no mercado. Ele pode não ter, e pode se destacar também. Mas, assim... Qual que é a lente que você mais usa? 14. A 14. Porque o mercado pede. Mas, ó, vamos lá. É a 1435. Eu uso uma 1435, só que o meu trabalho, a diferença do meu trabalho é dentro do detalhe que eu entrego. É dentro do ângulo de arquitetura. 90% dos meus clientes me contratam pela arquitetura. Eu uso a 14mm porque é uma lente que tem que ter, e é o que eu tô falando, foi o que eu falei. Você precisa ter essa foto de 14mm, a foto aberta. Mas não é o que vai diferenciar o seu imóvel, não é o que vai fazer o seu cliente olhar para o imóvel com um olhar diferente. Porque o cliente de 10, 20, 50 milhões é um cliente que entende disso. Não é um cliente que está procurando desesperadamente pelo primeiro imóvel da vida, pelo investimento. É um cliente que quer essa exclusividade. E tudo começa através do vídeo, né, cara? As pessoas não têm noção do que é isso, né? E às vezes as pessoas não querem pagar por um videomaker o que precisa para vender um imóvel desse. É verdade ou não é, Bernardo? Cara, eu tenho minhas ressalvas porque eu gosto muito da parte de foto também, acho que é muito importante pro mercado, mas eu concordo que o vídeo chama muita atenção, principalmente na era que a gente está com rede social, então acho que é um diferencial, sim, ter um bom vídeo produzido. Bernardo e Pedro, em algum momento vocês imaginaram que a Interior da Foto se tornaria uma referência mundial no audiovisual imobiliário? Pô, acho que não. Não. Eu acho que não. Não, assim, foi o que eu falei, a gente estava conversando disso, em 2022, até o final de 2022, a gente tinha 3 mil seguidores no Instagram. Cara, orgânico, assim, seguidores, praticamente, não vou falar todos os clientes, porque ter 3 mil clientes seria inviável, mas assim, um vídeo meu batia 10, 14 mil visualizações dentro do Rios, com 3 mil seguidores. Então a gente tinha um público muito engajado. Então já tinha 2, 3 meses de agenda fechada. Só que eu falei, cara, eu vou ter que trabalhar assim pro resto da minha vida. E aí entra
expectativa de vida, expectativa de profissional. E eu falei com o Guilherme... com o Guilherme? Por que eu te chamei de Guilherme? Falei com o Bernardo. Eu preciso mudar. Eu preciso... foi a virada de chave do ano 2022 para 2023. Dia 9 de janeiro de 2023, eu comecei a publicar conteúdo ensinando as pessoas a fazer... Conteúdo didático, educacional. Do audiovisual do mercado imobiliário. Eu tinha 3 mil seguidores, dia 9 de janeiro. Dia 28 de fevereiro, eu tinha 30 mil. Que isso? Lembra? Multiplicou por 10 em um mês e meio. Uau. Mês e uma semana. Isso dia 28 de fevereiro. Dia 1º de junho, eu tinha 150 mil seguidores no Instagram. E essa foi a virada de chave do interior da foto, assim. É quando a gente sabia fazer os nossos corretores e clientes terem engajamento dentro do Instagram e crescerem, só que a gente não tinha isso pra gente. É aquele casa de ferreira, espeto de pau. Espeto de pau. Você nunca faz pra você. Cara, com mais de 300 mil seguidores e milhões de pessoas impactadas, qual foi o conteúdo que mais mudou sua percepção sobre o poder da internet? Educacional, mudou a minha vida. Você acha que foi educacional? Não, mudou minha vida. Mano, isso é muito louco, sabia que você tá falando? Porque hoje eu até tava aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu tô num evento aqui, ó, Legado Digital. Cara, os caras estavam falando sobre isso. O conteúdo que mais viraliza é o conteúdo educacional. Sim. E tem uma métrica interessante, porque algumas pessoas viralizam por conteúdo engraçado, ou um conteúdo de imóvel mesmo. E às vezes, vamos colocar uma métrica de um vídeo de 4 milhões, tá? Eu tenho algumas métricas, assim, do de 4, de 2 e de 1 milhão. Vou colocar o de 4 milhões. Um vídeo que bateu 4 milhões educacional, que é o meu vídeo, me trouxe 38 mil seguidores. Que isso, Pedro? É um vídeo educacional. Quanto que bateu na retenção dele ali? De 40 ou 50? Putz. Você já viu esse gráfico? Não Tem um lembro KPI disso. desse medido. Mas também não lembro. Quando vi, bate mas não 40 ou 50, 50 é questão de milhões. Você pode analisar isso aí. Você analisa esse KPI e você vai ver. Não, já tem muito tempo até. Nem sei se o Instagram tinha tanta Tinha métrica essa igual, questão, né? Talvez seja até por isso que eu não saiba. 38 mil seguidores. E a gente tem outras métricas de outras pessoas com vídeos de 4, 6, 10 milhões que dão 4 mil seguidores, 10 mil seguidores. Mas assim, é uma métrica dentro do educacional para você ver que funciona. E para você ver que é um mercado que está em expansão no mundo inteiro. Então assim, essa foi uma métrica de 4 milhões. E quando eu descobri, e aí é engraçado, porque quando você descobre a sua linguagem dentro da rede social, você atira naquilo, certo? E quando você atira naquilo, a gente teve, por algumas semanas, vídeos sequenciais de 2 milhões. O tempo inteiro, todo vídeo que a gente postava batia mais de 1 milhão. E a gente falou, cara, a gente achou, vambora. E aí você se empolga com aquilo. Daqui a pouco, você começa a repetir o tempo todo, cai de novo. Então, a rede social muda a sua vida. Muda toda hora, né? Todo instante, né? Só que você tem que... Muda a sua vida, só que muda também o tempo todo. Então, você tem que fazer uma difícil de acompanhar. leitura ali. Muito bom. Vocês acreditam que o corretor do futuro será mais comunicador ou criador de mídia do que apenas um vendedor? Cara, um comunicador, ele é um vendedor ao mesmo tempo, né? Entrando em vendas, assim, falando um pouco de vendas, saindo um pouco do digital e mercado imobiliário, a comunicação, ela é venda. Então, se você sabe se comunicar com o seu público, independente da sua profissão, e você descobre o seu tato dentro do digital, naturalmente você já está se vendendo. Já está vendendo. Você vende a cada decisão que você toma, a cada fala que você... Isso daqui. A gente está se comunicando a todo momento e nós estamos nos vendendo. Então, a comunicação em si, ela é uma venda. Quando você transforma isso para o digital, você tem que colocar essa tua expertise de mercado, de experiência de vida, dentro do seu digital. E aí você precisa entender como o digital funciona dentro do seu público e do seu nicho e mercado, para você conseguir se comunicar da maneira como o seu cliente ele quer ouvir. O seu cliente é o quê? Seu seguidor. Sim. Então, quando o seu seguidor compra a sua fala, é um trabalho de formiguinha. Você mantém a constância. E quando você mantém a constância, naturalmente esse posicionamento vem. Por isso que eu disse, é um trabalho de médio prazo. Não é curto, não é longo prazo, é um médio prazo. Pedro, eu queria que agora você pegasse aqui esses dois gimbal aqui, ó. Um gimbal mobile e um gimbal de câmera aí. Os dois é DJI, né? Dá uma diferença, hein?
Existe uma briga aí eterna, que você sabe disso, no pessoal do videomaker aí, Bernardo. Eu amo essa discussão. Quem é mobile, quem é de câmera? É uma briga que não dá, cara. Vamos lá, se eu fosse corretor hoje, tá? Sei lá. Eu não faria de câmera. Celular Já 100%. de cara, assim, eu não teria câmera. Eu faria de celular, 100% celular. Tem gente que consegue entregar muito mais no mobile do que na câmera. Eu já vi isso. Você já viu também? Tem A gente diferença tem um de caso qualidade. parecido com isso. Tem. O Lucas, que ele comentou que os teus materiais de celular superam os de câmera que às vezes ele consegue Ah, sim. na região dele. Sim. Fala nome, não. Mas não tem, mano. Mas Tem. tem conteúdo. Eu faço de câmera e eu faço de celular. Eu me posiciono na internet como de celular. Mas eu faço de câmera e de celular. Mas o pessoal, eu acho assim, por exemplo, quando você vai fazer a entrega de um serviço, você chega de mobile, você não vai Não conseguir, passa mesmo, você né? não passa credibilidade. É Sim. ou não é? Não, Até sem mudou dúvida. bastante também O que isso. eu né? faço? Conta aí. Monta equipamento, pega a câmera, faz tudo bonitinho, quando não tá vendo, vem celular. Loucura, né, mano? Então, normalmente eu chego no imóvel, isso é natural, é um julgamento natural. Eu chego no imóvel, pego a câmera e começo com a câmera. Acabou. 10, 20 Muda. minutos ali. E sempre depende, porque às vezes o meu cliente... Vamos fazer um corte disso aí, mano. Se o meu cliente, hoje ele me contrata já sabendo. Mas às vezes o cliente dele vai julgar. Eu não vou quebrar o meu cliente. Eu já chego, já combino antes, já falo, olha só, quando eu chegar lá, às vezes não tá contratado câmera, eu chego com a minha câmera. Pego a minha câmera, monto o gimbal e tal, começo 10, 20 minutos de produção de câmera e tal, o cliente já pegou confiança, daqui a pouco eu pego o celular, o que acontece? Pego o celular, às vezes o cliente fala, celular também? É diferente se eu começar de cara com o celular. Quando você começa de cara com o celular, o cliente fala assim, pô, mas de celular? Quando você faz o processo inverso, você começa de câmera, o cliente fala, pô, de celular também? Aí a gente começa uma conversa. Eu falo, cara, de celular hoje em dia chega na mesma qualidade, você vai ver, depois vai receber o material. Eu já fiz, por exemplo, o conteúdo da Bentley, Bentley Residence em Miami, com o celular. Então, assim, tem uma qualidade, você só precisa saber trabalhar dentro dela. E isso, o fotógrafo e filmmaker, se ele é um fotógrafo e filmmaker de qualidade, ele precisa saber fazer. Então, assim, tem uma diferença? Tem a diferença de qualidade. Não tô falando que não tem, não tô falando que o celular é igual a câmera, não é. Mas já tem uma qualidade que você consegue entregar um material cinematográfico de celular. Você acredita que nem a questão da câmera, a questão mais da iluminação, a iluminação é mais importante que a câmera? Sim. A fotografia, ela é uma iluminação. E eu não vou entrar nessa discussão, porque fotografia já vem do grego isso, sabe? É escrita por luz, sabe? A fotografia é a iluminação. Então, você saber trabalhar a iluminação, não existe iluminação ruim, tá? Existe como você vai trabalhar essa iluminação. E justamente por isso a fotografia é uma arte. Você precisa... Aí é uma discussão longa e dentro de muita técnica. Agora eu queria te perguntar, Bernardo e Pedro, a gente está numa era de IA e cada vez mais ela está desenvolvendo mais. A gente consegue ver coisa de IA hoje, motion, fazendo homestage, né? Imóvel que tá só no contrapiso ali. Sim. E você consegue fazer um homestage no imóvel ali, bem bonito ali. E faz uma diferença gigante. Faz ou não faz? Sim. Você acredita, cara, que o futuro... a IA vai dominar e os videomakers que são medianos, que são abaixo de ser mediano, nível, né? Esses caras vão sair, cara? Não. A IA vai consumir todo mundo? Não. Eu acredito que isso está acontecendo agora. Já. Acho que não é o futuro, não. Isso já está acontecendo. A gente... daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu estou muito dentro do mercado americano hoje em dia. E lá já se fala dentro dos empreendedores, dos grandes empresários do Vale do Silício que a gente está dentro da 5ª Revolução Industrial. E a AI First, ela começou há alguns anos já. A gente está num outro momento de AI. Existiu um momento de AI que quem entrou lá atrás vai começar a dominar o mercado. Existe um momento agora que se você ficou para trás, você... Se acelerar, você consegue recuperar, mas existe um outro momento que a gente está dentro dessa fase de transição para um outro mundo que ou você muda a forma como você trabalha,
ou você vai ficar obsoleto, ou você se qualifica. Porque o trabalho personalizado, ele sempre vai existir. Ele sempre vai existir. Mas, vou dar um exemplo do ChatGPT agora, da nova atualização. Você não precisa mais de designer. Eu não tô falando mal de designer. Pelo contrário, todo mundo precisa de designer. Só que ficou tão fácil a gente conseguir um design bom, com qualidade, usando uma ferramenta de inteligência artificial que vai te entregar muito mais rápido, que, assim, barateou muito. Assim, ou você contrata um designer de qualidade e personalizado para sua empresa, e essa pessoa tem qualificação, ou você não vai contratar mais aquele designer um pouco mais barato que está começando a aprender e entrar no mercado. Eu acho que eu dei o exemplo do designer, assim, porque foi algo específico que aconteceu agora. Mas isso vai acontecer com todo mundo. E já está acontecendo com a fotografia também. Sinistro, né? Sim. Eu posso dizer até da minha parte, com edição de vídeo, eu acredito que a inteligência artificial chegou para somar nisso. Então, acho que ficaria para trás quem se nega um pouco a ver a inteligência artificial como um recurso para te adiantar em muitas coisas e também te abrir portas para construir coisas de maneira mais rápida. Eu trazendo até um lado um pouco mais técnico, tem animações que eu fazia em 2, 3 dias para poder colocar em um vídeo motion. De segundos, sim, motion. E hoje em dia tu consegue fazer muito fácil com um prompt com uma certa qualidade. Uma hora. Então eu acho que é muito isso. Virou uma ferramenta... Até menos. Exato. Então, que às vezes dá bug, né? Um pouquinho de bug, né? Sim, tem que saber corrigir também. Ela fica alucinando aí. Então, mas aí esse cara, o Bernardo, por exemplo, que tem muita experiência com isso, ele consegue explorar ao máximo o prompt certo, né? Exato. O máximo E aí você usa, por exemplo, as pessoas não sabem disso, mas pouca gente sabe. Tem um prompt que você tem que colocar até a câmera que você quer fazer angular, sim. O que você vai entregar, a qualidade tipo de luz, tipo de movimento. O que você não quer que acabe acontecendo. E aí as pessoas não colocam isso de maneira completa, né? Tem 2 linhas e esperam um resultado. Sim. O profissional ruim que vai chegar é o profissional que acha que sabe mexer em IA. E aí é o que a gente vê acontecendo genericamente no mercado, e eu vou bater sempre na tecla nisso. As pessoas não sabem usar IA. As pessoas se apoiam e usam a IA como muleta. E aí você vê texto igual de todo mundo. É texto de vídeo, é texto de legenda. E é muito prompt hoje que a galera fica vendendo aí e colocando na internet para você poder... Sim. Muita automação barata aí, que você pega o prompt ali, copia e cola, e que às vezes não acontece nada. Eu não sou contra essas pessoas que vendem, não. Eu sou contra as pessoas que compram, usam e apoiam isso de E aí eu fico pensando, como é que as pessoas conseguem vender prompt que ela mesma pede o prompt pro ChatGPT e vende o prompt? Não é que vende. A pessoa mesmo pode pedir o prompt, faz um prompt pra mim aí, né? Sim. Mas é aquilo, são exatamente essas pessoas que querem, que não sabem trabalhar. O que é o... Sim, entrando muito rápido nisso, o que é o trabalho? Para você ter um trabalho de qualidade consistente, você precisa levantar a bunda da cadeira, desculpa, e ir pro trabalho, certo? O que essas pessoas querem? É o TBC, querem? Sabe o que é o TBC? Não. Tira o bumbum da cadeira. Então, você precisa ir à luta para conseguir o que você quer exatamente o que você quer. E aí essas pessoas, o que eles fazem? Eles querem algo de graça a todo momento, a qualquer custo. A gente sabe que a inteligência artificial tem acelerado muita coisa, produtividade, a questão da gente editar melhor, mas o que mais te impressiona dentro dessa revolução tecnológica aí, principalmente o mercado norte-americano, você tem visto aí, que quando você vai para fora, cara, eu morei em 2 países já, morei na África e morei nos Estados Unidos, a visão sua muda, e totalmente assim, transcultural, você começa a ver, e eu acredito ainda, mesmo sendo a globalização, o mercado americano tá muito à frente ainda, né? Muito. Assim, eu não sei nem mensurar o... E tem uma... Como é que é? Eu esqueci a palavra. Tem uma métrica. O mercado americano, ele tá muito acima, e não tá pouco acima. E o Brasil tá em segundo lugar. Para você ter ideia, do quão qualificado também é o mercado brasileiro, mas o quão atrás a gente ainda tá. Mas, assim, seria uma discussão eterna, não, mas muito longa pra gente entrar dentro disso, mas assim, a gente precisa olhar para o mercado americano, se inspirar e trazer para dentro da nossa realidade, da nossa cultura. Seja com tecnologia, seja com a IA que entra dentro de tecnologia, seja com referências, pessoas referências, o que eles fazem para dar certo. Por quê? Eles estão à frente. Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo e eles estão à frente da gente. Então, se eles estão à frente, eles já erraram, já consertaram e estão fazendo o que funciona. Por que a gente vai errar o que eles já erraram? Por que a gente não vai atrás de fazer o que eles já estão fazendo? E aí, dentro da pergunta, o que mais me impressiona
é a qualidade com que isso chegou de forma tão rápida. Porém, o que me impressiona mais ainda é a forma como nós não sabemos usar isso a nosso favor. Pedro, a gente vai fazer uma parceria aí, e eu sei que essa empresa sua, Atius Technologic, é essa mesmo? A pronúncia tá certa? Em inglês, né? É Atius Technology. Vamos falar em português mesmo. Aqui, não, né? mas eu falo Atius. É mais fácil. O que significa isso, cara? Qual que é o significado disso? É um nome de origem grega, mas não tem significado, é como a Uber. Não existe iFood. iFood ainda é food, né? Mas assim, não tem, não é. É um nome que ainda as pessoas vão aderir. Eu sei que isso vai ser algo assim que vai mudar completamente a forma como os imóveis serão vistos no digital. Eu sei que vocês dois aí estão esmurecendo aí, fazendo de tudo para o negócio se tornar algo assim que vai revolucionar o mercado, principalmente como mudou, cara, a forma de vocês apresentar imóvel. Sim. O que tá no coração de vocês dois a respeito disso aí, cara? A gente entrou ano passado, enfim, resumindo, um americano me encontrou por conta do digital e aí a importância do digital. A gente construiu uma empresa e a gente abriu a empresa exatamente há 1 ano atrás, nos Estados Unidos. Só no ano passado a gente chegou em 2 milhões, eu ia falar bilhões, 2 milhões de faturamento anual por conta da empresa. Trabalhando com Sotheby's. Reais ou dólares? Dólar. Uau. Que isso, mano. Sotheby's. Esfrega um pouco aqui, mano. Não, eu que quero pegar, pô. Eu quero pegar tanto o que a gente já conversou aqui, que você tá construindo, meu irmão. A gente, antes de começar, a gente já ficou quase 1 hora conversando, falando, não, a gente tem que estar junto. E aí a gente começou já direto com Sotheby's, Corcoran Group, Douglas Elliman, as principais imobiliárias do mundo que gastam 10 milhões de dólares por ano. Não é audiovisual, tá? É só com foto. Só com foto eles gastam 10 milhões de dólares por ano. E aí a gente foi encontrando solução, viu que o produto que a gente construiu não existia no mundo. A gente ainda estava operando lá dessa maneira muito manual, muito personalizado. E a gente falou, cara, a gente precisa entrar no mundo de IA. Com tudo que a gente construiu, a gente conseguiu ser a primeira empresa da Google fora dos Estados Unidos. Primeira empresa fora dos Estados Unidos a ser patrocinada pela Google. Ser sponsored, né? Sponsor. Eu vivi para ver eu sabendo a palavra em inglês e não sabendo português. Não é patrocinado, né? Como é que fala? Sponsored. Translation aí, please. Depois vocês colocam aqui. Então, nós somos a primeira empresa fora dos Estados Unidos a conseguir a aplicação do Google, que é Google for Startups. E, cara, isso é muito gratificante porque é um produto que a gente construiu pela vivência do mercado brasileiro, que a gente levou para os Estados Unidos. E você, como ninguém, sabe que os americanos gostam do trabalho dos brasileiros. E eles olharam e enxergaram isso como uma revolução no mercado imobiliário. Tanto que 1 semana depois causou a questão do Google lá, dos marketplaces, né? Isso, em briga com a MLS e mercado americano, imobiliário e tal. Você sabe que isso aí pode tirar muita gente, né, no jogo, né? Sim. Olha só, não, deixa eu ir além disso. Não é tirar, é qualificar o mercado. Mas eu acho que vai ser parceiro. Eu acho que o Google vai ser parceiro de todo mundo. E vai diminuir o CAC de todo mundo também, né? Porque os portais hoje são detetores e dominadores de tudo, né, cara? Sim. O CAC é muito grande. O mercado, ele evolui com o tempo. Assim, a gente reclama das novas gerações, mas quem vai fazer o mundo seguir e evoluir são as novas gerações. Então a gente precisa entender o que é isso, sabe? Onde a gente tá. E aí a nossa empresa, o que ela faz? Resumidamente, você tem um aplicativo na palma da sua mão, que é uma câmera, é um checklist padrão internacional, quais são as 10, 25 ou 45 principais fotos de cada imóvel, 10 principais fotos para você jogar dentro do Instagram, 25 principais fotos para você jogar em portais imobiliários, ou 45 principais fotos de um imóvel gigante, de 10, 20 milhões de reais. Isso acontece no mundo inteiro. Então, você seguiu esse checklist, tem um diagrama... Um fluxograma? Diorama, eu falo diagrama. É um diorama ali, um 3D com a minha pessoa dentro do aplicativo, que é exatamente onde você precisa se posicionar dentro de cada ambiente. E ali já indicando ângulos de 45 ou 90 graus.
os nossos programadores fizeram com que o aplicativo puxasse a melhor qualidade do celular, para você já fotografar dentro da melhor qualidade. Que isso. E você não consegue fotografar, a câmera trava, bloqueia, se você não tiver no ângulo certo e no horizonte, inclinação certa. Que isso. Ou seja, então, qualquer pessoa mobral, assim, que não tem, que é desprovido de tecnologia, vai conseguir fazer. Consegue. A gente fez teste com pessoas de 50, 60 anos que não são do mercado. O nosso princípio é: entregue uma banana para um macaco e ele vai saber descascar e comer, certo? Esse foi o nosso princípio. Entregar o aplicativo na mão de qualquer pessoa que ele vai saber usar. E de forma rápida. Então, assim, resumindo, finalizando o seu projeto de 10, 25 ou 45 fotos, você envia tudo para dentro do nosso sistema e dentro do mesmo dia você vai receber esse material completo dentro de um padrão internacional que já existe dentro de países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Arábia Saudita, Canadá, já está chegando na Inglaterra, esse padrão da foto clarinha, branquinha. É inevitável, isso está abraçando o mundo aos poucos, assim, vai chegar aqui. O problema é que você editar uma foto dessa na mão demora 1h30. E a gente depois eu quero conversar com você sobre algumas coisas que a gente pode tentar fazer, porque agora vai vir a era do óculos, né? Porque todo mundo vai ter a visualização pelo óculos. E todo mundo vai querer ter um tour virtual, porque isso aqui se tornou cansativo, né? Para muita gente, né? Você já tá falando isso, você já tá me quebrando já. Você tá falando de atualização que já tá para vir aí, a gente não lançou ainda. Você sabe, né? Assim. Não, mas eu quero te falar sobre isso, porque eu fiz uma startup de metaverso. E não deu certo por causa que o óculos da Meta era muito caro na época. E não hypou também, porque o metaverso caiu. Mas eu acredito muito nessa tecnologia, cara. Na tecnologia de você ter uma experiência... Imersão de você ter... Igual você vai para os parques dos Estados Unidos, lá Orlando. Cara, é a mesma coisa. Você tá naqueles brinquedos 6D lá, 7D. É a mesma coisa você tá num brinquedo físico, né? Sim. Então, você tem uma experiência tangível ali. Você não sai nem do lugar. Você não sai nem do lugar, cara. Então, eu acredito muito nisso. Que isso economiza a questão de você visitar um imóvel, aquela coisa toda. Sim. E a Ray-Ban, essa tecnologia tá vindo tudo agora. O problema que sempre aconteceu no mercado é que isso sempre foi caro para o corretor. A gente está olhando pro mercado, a gente não está olhando só para o cliente final. A gente está olhando pro mercado em si, como opera. Esse óculos da Ray-Ban, a Oakley também lançou. Não sei se vocês chegaram a ver a Oakley. Ele custa, acho que é $300 nos Estados Unidos, alguma coisa assim. E a da Apple tava $1.000, mas cada vez está baixando mais. Quando saiu o óculos da Meta, tava $3.000, $4.000. Sim. Agora, toda a tecnologia, quando ela sai cara. Agora tá barateando. Então eu vi, agora na 25 de março, um amigo meu falou assim, eu vi um óculos igual da Ray-Ban vendendo lá por R$200. Aí eu falei, mano, como é que pode a China fazer um negócio tão rápido? Por isso que eu falo pra você que vai chegar no Brasil muito rápido. A China ela vai conseguir ter coisa falsificada aí e a galera vai conseguir ver tudo o imóvel pelo óculos, essas coisas. Cara, a gente tem muita coisa que a gente tá atrás do mercado, atrás, assim, dos Estados Unidos no mercado, por quê? O que acontece? Você mais do que ninguém sabe. Nos Estados Unidos as pessoas têm dinheiro para investir. Empresas têm dinheiro para investir. Então, produto que é caro, eles conseguem ir além. Claro, as maiores empresas. Não estou generalizando. Mas aqui no Brasil, você olha para aqui no Brasil e você começa a ver 1, 2, 3 ou 4 empresas no Brasil fazendo. Então, por exemplo, o tour virtual, tá? Vamos falar ali do tour virtual dentro do site da imobiliária. Você não vê, porque custa R$1.000, R$2.000. E tecnologia cara, câmera cara. Você assim, faz com a GoPro 360 lá, mas é horrível. A gente tá trazendo isso pro Brasil. E é aquilo, é o processo natural. O mundo, ele vai abraçando assim e você vai evoluindo com o mundo. É o que tá acontecendo. O corretor que não entrar nesse processo agora, daqui a pouco ele vai ser obrigado a entrar com atraso. Forte, mano. O Brasil ainda está atrasado no uso do audiovisual estratégico do mercado imobiliário? Sim. Eu tava falando. Ó, não diria... Vamos lá, deixa eu ser justo também. Eu não diria atrasado, porque nós somos a segunda maior potência no mundo dentro do geração de conteúdo. Dentro desse mercado. Mas é geração de conteúdo. Em geração de conteúdo, eu vejo a gente muito melhor, inclusive, que os Estados Unidos. Muito melhor. Porque a gente tem nomes lá muito fortes, sabe? Como empresa, como empresário, como pessoa. Mas, assim, eu enxergo o Brasil muito melhor na geração de conteúdo. Só que nós somos muitos. Nós temos aproximadamente 700 a 800 mil
corretores registrados hoje no Brasil. É o segundo maior do mundo, do Segundo mercado maior. imobiliário. Exatamente. E aproximadamente 74 mil imobiliárias. Cara, se você precisa vender, precisa evoluir o seu trabalho, você precisa evoluir na sua entrega. E quem compra o seu trabalho é o cliente. Então, se você não entregar o seu trabalho com qualidade para o seu cliente, você não vai, consequentemente, é uma bola de neve. Você não vai evoluir, você não vai atrás de novos negócios, enfim, é uma bola de neve eterna. Uau. E aí, Bernardo? Fala pra mim. Bernardo, vamos falar um pouquinho de equipamento aqui, Bernardo? Vamos lá. Cara, eu não tenho tanta intimidade com câmera igual o Pedro. Eu tô tentando aprender. Mas deve ser o sonho do Pedro. Vou roubar a água dele aqui. Deve ser o sonho do Pedro que eu pego uma Não tá câmera pra tomando começar água, a né? filmar e fotografar com ele. Não, vamos trazer água. Um dronezinho hoje de entrada pro público aí, pros corretores que querem. Isso aqui já é um drone de entrada, bom, né? Sim, com certeza. A gente teve uma experiência Mostra recente um com o Mini pouquinho. 5 Pro, né, o Sim, Insider. Mini 5 Pro. Muito bom. Qual que é esse? Esse é um Mini 3 Mini 3. de GI. Bom. Bom, também compacto. Levanta em É. qualquer lugar. Tem isso, tem em qualquer Eu lugar do viajei mundo. pra Europa, eu andei com ele tudo quanto é lugar. Pelo menos você não vai fazendo ser as preso. viagens. Não fui preso, Não, não. você pode perder Mas seu eu drone, fui, mas preso. eu fui num cruzeiro que os caras Barrado. confiscou ele, só me devolveram depois. É complicado. Porque tinha seguranças lá de... São Paulo é ruim de conseguir subir drone assim em qualquer lugar. É, A gente com o R3, né, Insider? A gente sofria um pouquinho com isso, mas esse aqui é bem bom. mais pesado. Esse é muito bom. Cara, eu diria que esse daqui é o drone de entrada pro corretor. Porque barato. exato. Eu tenho um monte de drone o maior, o menor. Eu tenho o Mini 5 Pro. Esse daqui é a versão avançada desse um pouco, né? Mas esse daqui já te entrega uma qualidade para rede social e site incrível. Que já dá Incrível. pra fazer Incrível. conteúdos incríveis. Sim, né? Não, com dá certeza. não. Incrível. Tô falando incrível mesmo, assim, é muito bom. Qual é a tua limitação com ele? Fazer conteúdo noturno, talvez. Mas, assim, até mesmo os drones mais potentes também Não têm uma faz, limitação, né? não são tão bons assim. Então, mas, assim, você não costuma fazer material noturno, né? Então, a gente tem... É o mínimo, é o mínimo. Assim, você precisa de um drone, você começa pelo Mini e nem iria para outro. É igual a ideia do celular. Eu não compraria... Se eu sou corretor, eu não compraria câmera. Eu iria direto pro celular. Hoje a gente vê também a galera fazendo pelo Google, né? O Google Earth. Google Earth, Meu irmão, aí é que contigo. é com drones. Aí Você já fala- viu? fala aí, Você fala já aí. viu esse negócio do Google Earth? Já, você consegue colocar qualquer localização, ele faz um mapeamento ali em volta, isso é legal. E tu consegue dizer como que é o movimento do drone, o que que você quer mostrar. Fora que tem a questão do Google, que tem imagem de tudo. E KIA Satélite. também, né? Fazendo, né? Exato. Essa parte de IA eu uso bastante, como eu tinha mencionado para os meus vídeos, e facilita muito. Nova York, o Pedro esteve lá, não tinha muita imagem de drone, porque lá é muito restrito Fez com pelo isso. Google Earth. Não. Comecei por lá, só que eu vi uma Aí- possibilidade melhor para inteligência Tá pegando, artificial. Cara, é pegando nerd, segredo né? aqui, ó. Vai, você vai dar a O dica aí, podcast dá a aqui, ó. dica. Sim. Pega essa, porque esse moleque, ele é sinistro com IA, mano. Sério? Ele é sinistro. Você usa o que hoje? Vel 3? Hoje eu gosto do Kling. O Kling. Kling Kling é 3.0 bom. tá entregando uma qualidade absurda e com preço baixo. E o 2.5 Turbo, que também não é tão antigo, ele é até um pouco recente, ele também dá uma qualidade mais absurda, não diria mais absurda, mas uma qualidade próxima do 3.0 com custo 90% mais barato. Então, para um trabalho em escala, vale muito a pena usar a Gasta inteligência muito token? artificial. Eu vou entrevistar ele aqui também. Não, vai. Gasta muito token? Não, até que não. Esse 2.5 gasta em média 6. Vou dizer aqui numa média de... Mas é porque você já tá expert nos prompts, né? Também eu ia ajuda, falar disso, eu ia influencia perguntar. muito. Porque a gente sabe que você pode errar 1000 vezes um prompt se você não souber. É o que a gente estava falando sobre as 2 linhas de prompt para gerar algo. Então, quando você traz algo muito detalhado e já sabe o que quer, você automaticamente economiza e tu não precisa fazer aquele monte de recriação. E o Google Labs, está entregando muito hoje? O Google Labs eu gosto de usar para criação de voice-over. Quando você não tem ali um projeto que já tem alguém para poder narrar, o Google Labs ajuda muito porque ele entrega vozes muito boas, com sotaque, você pode colocar de onde quiser, e ele entrega uma voz muito natural. Você consegue dizer como você quer, o ânimo da pessoa falando, o tom de voz, se você quer um homem, você quer uma mulher. Então, para quem não tem um dinheiro para investir em um Eleven Labs da vida para fazer a voz, o Google Labs está ajudando muito. Você sabe que o Sora não chegou no Brasil ainda. Só quem baixa VPN, quem roda com IP diferente, que consegue baixar o VPN Sim. e baixar o Sora. Eu uso o Sora
Porque eu gosto de sempre ficar atento nessas tecnologias por fora, né? Cara, eu achei absurdo a questão de clone, né? Que o Sora faz, né? Eu nunca usei. Eu fiquei curioso porque quando começou isso, virou um hype absurdo. Virou. Vi recentemente um podcast que o entrevistador se entrevistou com inteligência artificial. Então, e eu acho que foi com o Sora, isso eu não vou saber confirmar Foi o agora, Sora. Mas Porque o Sora, você já viu, já usa o Sora? Não, é com uma ele. fidelidade A gente absurda. usa o Sora? Não. Ainda não. Mas é uma fidelidade absurda, é assustador. A minha filha baixou o Sora. Eu acho que minha filha vai ser muito tecnológica, cara. Tem 8 anos, cara. E Legal. ela já sabe tudo desse negócio de inteligência. Aí ela mapeou o rosto dela, né? Sim. E aí eu coloquei ela dançando balé, andando de patins, fazendo várias coisas. Pô, animal. Foi com aquilo que tu usou? Não, Mostra aí. deixa eu ver se eu acho rápido isso aqui. Mostra. Já sei onde que eu vou arrumar rapidinho. Olha o que ele fez, meu irmão, com a inteligência artificial. Quando começou essa onda de fazer vídeos, você sobe uma foto e um vídeo de referência e você substitui Sim. o personagem. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa Mas com o Pedro. isso o VL3 faz isso, Pedro. Eu fiz com... Não, eu entendo É um o pouco. Flow, né? O Flow. Eu entendo um pouco de IA, mas assim, cara, tem coisa que não transcende você, assim, não dá pra tomar conta do mundo. Então, vai, meu irmão, tá contigo isso daí. Eu fiz com motion control. Eu vou deixar você mesmo dar isso aqui. Vamos tentar mostrar aqui. Rebeca, põe câmera central aqui, vamos ver aqui. O Pedro aqui, nós vamos... Ó, o Pedro dançando aqui sensual, ó. Deixa eu ver aqui, dá pra ver? Ó. Vou colocar até a musiquinha dele, ó. Que isso, Pedro, hein? A internet não viu isso, não. E é louco pensar que esse vídeo saiu de uma foto do Pedro e um vídeo do TikTok qualquer. Sinistro. Então, cara, é uma fidelidade absurda. Mano, tem que por ver, isso- tem que ver se por vai, isso- vai barrar o YouTube. Nossa, Vai ter direito autorais a música, qualquer né? coisa, coloca no mudo e mostra. Mano, mas é verdade. Depois, Rebeca, qualquer coisa que você der bloco aí, você já sabe. Você Já já muta essa o parte. áudio. Ô, Bernardo, tem uma coisa, cara, que eu fico chocado assim, cara. Até Hollywood, cara. Eu acho que eles devem ficar endemoniados, assim, os caras. Porque, Deve se remoer por dentro. porque, cara, isso aqui pra você fazer um negócio desse aí, cara, quanto tempo demoraria pra Quanto fazer um de negócio? investimento Quanto que de ele não investimento, cara? Não, é inimaginável, né? Assim, tu pensar isso há 5 anos atrás, é inimaginável isso. Mas a gente fala, voltando até pro audiovisual um pouco, eu tava conversando com um cliente essa semana, ele falou, cara, imagina como era antigamente a fotografia, era analógica. Quando começou o digital, os fotógrafos analógicos, que cobravam muito, falaram assim, cara, isso daí não é fotógrafo, sabe? O fotógrafo do digital, ele não é fotógrafo. E aí o mundo ele foi se adaptando, foi câmera DSLR, foram aquelas Cybershot, né? DSLR, mirrorless. O mundo foi evoluindo, agora celular. Então, assim, o fotógrafo, a profissão, ela foi evoluindo aos poucos também. E aí tem um problema de assim, quando você facilita muito o mercado, você diminui um pouco a questão do conhecimento, mas, enfim, é natural de evolução. Só que agora, até com a nossa tecnologia, a gente está tirando, inclusive, do fotógrafo e colocando dentro da mão do corretor. E aí, assim, Sinistro. existe um pouco Fotógrafo de... fica louco. Existe um pouco de preconceito, mas isso tudo, isso é da mentalidade. Você como empresário, empreendedor, dentro do seu ramo, isso é dentro da tua mentalidade. A evolução, ela vem para te facilitar e você precisa estar de portas abertas para você não ficar para trás. Então, assim, vai abraçar o mercado, vai abraçar o mundo, só que você precisa estar de braços abertos para você sair na frente. Você acredita, vocês dois, que o futuro dos anúncios imobiliários tradicionais vão deixar de existir e tudo será baseado em experiências imersivas e IA? Não, Eu diria que tudo não. não. Mas eu vou te falar, cara. Você acha que dá para poder... a gente vai conseguir diagnosticar isso no futuro, se é IA ou se é verdadeiro? Não, também não. Vai ser difícil. Hoje já tá muito difícil de tu descobrir o que é feito por inteligência artificial. Quando o é bem que realmente feito, né? é verdade. Exato. Porque eu acho que é muito difícil, cara. Sim, mas eu acho que não, porque tem um caminho natural do mundo, e você vai concordar comigo. Toda vez que a gente torna algo padrão, a gente precisa mudar. E o que já está acontecendo hoje em dia? A conexão real de pessoas reais, as pessoas já estão sentindo falta dessa conexão real. Tem isso também. Então, é uma discussão assim que tem um senso crítico para você pensar assim, dentro de uma empresa,
Você vai precisar, para você evoluir, você vai precisar. Mas dentro de uma venda e conexão com o seu cliente, assim, o mercado ele tende a voltar sempre, sabe? Vai sempre pro pessoal. Hoje, o que vale mais? Equipamento caro ou visão estratégica? Ah, Um visão, pouquinho, conhecimento, não, 90% Visão estratégica. visão. Eu também acho. 90%, assim, aqueles 10% é aqueles 10% que você melhora a cada etapa. Assim, você começa com o equipamento básico, vai melhorando de equipamento. Você sabe qual que é o problema muito, cara? Eu investi muito em equipamento já, assim. Mas eu percebo, assim, que a grande maioria não consegue extrair o máximo do equipamento. Sim. Às vezes o cara tem um equipamento bom, mas ele não consegue potencializar o que o equipamento fornece. Às vezes tem gente que vai no celularzinho mesmo, cara, e potencializa tudo que o celular dá e hypa muito mais que qualquer coisa e de equipamento caro. Sim, sim. E, cara, e aí é uma discussão grande de você estar trabalhando com uma imobiliária, uma empresa, uma incorporação, ou o que quer que seja, mas é para empresa, ou para uma pessoa física que tem uma empresa por trás, mas é uma pessoa que está tentando se posicionar dentro do mercado. Às vezes nem é interessante ter um equipamento muito... um vídeo totalmente... Porra, a gente foi fazer um material para o Sérgio Langer agora, um novo modelo de podcast dele, apresentando imobiliárias e tal. Ele me mandou uma referência, e a referência era o Alfredo Soares. Do G4. E aí eu olhei pro Bernardo assim e falei... Pô, o Sérgio tá achando que a gente tá com investimento de 100 mil eita, 100 mil por projeto, né? A gente falou brincando assim, mas vamos ver. Na hora que a gente olhou, cara, muito mais engajamento com algo tão dinâmico. Foi feito de câmera, mas poderia ter sido feito de celular. Mas você sabe que o pessoal do Primo Rico lá também faz a mesma coisa que o pessoal Alfredo que vai visitando as empresas, aquela coisa toda. Mas os caras usam muito equipamento, cara. Você já viu? Você já chegou a ver sim, esse sim. modelo de podcast? E tipo, cara, às vezes as pessoas olham assim, quem não tem noção, olha e fala assim, é um podcast normal. Mas, cara, tem uma estrutura, um investimento por detrás muito grande, cara. Foi aquilo que você falou. Quando você sabe explorar o seu equipamento, é claro que o equipamento importa. Até porque senão não existiriam profissionais... Não faria sentido você investir... Minha câmera custa aqui no Brasil 45 mil reais. Então, assim, não faz sentido. Por que eu vou investir numa câmera de 45 mil reais se não é o que funciona, sabe? Entende? Então, assim, você investir em equipamento é importante. É importante você investir em qualidade, mas você tem que saber extrair. Tem que saber esperar os processos. O Pedro e Bernardo, assim... Eu queria agora até falar pro pessoal que é videomaker. Eu acho que muito videomaker vai ouvir esse podcast aqui. Não vai ser só corretor, não. Vai ter videomaker ouvindo. E às vezes o videomaker tá lá na imobiliária, tá trabalhando, ou é PJ, ou é seletista. Esses caras, eles não têm noção, às vezes, o que eles fazem tem a assinatura deles no vídeo. Tudo que o cara faz, um design... Eu sempre falo isso até pro meu time aqui. Falo assim, ó, talvez você hoje está trabalhando para mim, né? Mas vai chegar um momento que o cara vê você um vídeo seu aqui, cara, vai vir um cara grande. Já aconteceu um cara... Eu sempre contrato pessoas mais júnior, e o cara, quando ele vai se tornando pleno, os caras vêm e resgatam. E capta, leva ele. Mas eu fico imaginando assim, as pessoas não têm essa noção. Eu diria que isso foi tal que destacou o Pedro na Insight. A assinatura dele nos projetos, a questão de fotos, que você tinha comentado também da sua experiência. Sim, as pessoas acabavam vendo as minhas fotos e perguntando, pô, essa foto é sua, né? E dentro de uma assinatura que eu tinha com técnica, edição, entrega de material para o cliente e até mesmo velocidade, assim, mas a velocidade ela se dá porque o mercado ele é muito veloz. Se você não posta hoje, publica hoje um imóvel de anúncio, amanhã pode ter sido vendido por outro se não for exclusividade. Mas essa questão é muito interessante você falar disso, porque às vezes as pessoas entram dentro de uma empresa, de um mercado, e elas acham que elas estão trabalhando para a empresa. E de questão de qualidade, sabe? Não se entregam de fato. Mas, na verdade, foi o que você acabou de falar. Se a pessoa tá 100% contigo e crescendo, evoluindo junto, ela está trabalhando para ela. E para melhorar a vida dela, o salário dela. Enfim, esse é um outro assunto que bate muito como empresário, sabe? Quando você vira empresário, você percebe o mercado com outro olhar.
Mas essa parte de fotografia e vídeo, a identidade é o que faz você se diferenciar no mercado e o que faz o seu cliente voltar para você e outros virem atrás de você e você crescer sua agenda, crescer seu mercado e saber transicionar isso de empresa, funcionário, como que isso vai ser entregue, como você cobra. É uma construção. Tem uma brincadeira que você fez aqui no começo, que isso eu acho que vai ilustrar bem o que você falou aí agora. Que você achou o Bernardo na rua. Mas, cara, o Bernardo agregou tanto valor pra você, que você falou uma coisa aqui no off aqui. Pode falar isso aqui? Pode. Que você falou no off aqui que ele agregou tanto valor pra você e ele ele chegou muito rápido à qualidade que você estava entregando, que as pessoas olhavam para cá, ele já via ele como sócio. Sim. Antes de se tornar sócio. Antes de se tornar sócio. Por quê? Porque eu tenho certeza que o Bernardo fazia com amor, com excelência, e independente do salário que você recebia, e isso fez toda a diferença. Ele ganha exatamente 10 vezes mais do que ele começou ganhando comigo, no início. Ele ganha hoje... Louco, hein, Bernardo? Muito louco, hein? 4 anos e meio, 5 anos. Muito louco, parabéns, mano. Valeu. É exatamente 10 vezes mais, exatamente. Mas assim... Não, eu vou falar que, até falando sobre essa característica, acho que a gente se destacou muito nos nossos vídeos, quando começou essa onda de vídeos muito acelerados, que você não via nada, né? Assim, e a gente sempre manteve a nossa característica, que eram os vídeos mais cinematográficos, coisa que aos olhos de quem não tem um feeling muito bom, foi algo que perdeu o valor. Só que não, a gente continuou com isso e isso destacou a gente no mercado. Sim, a onda vai, onda volta, modinha vai, modinha volta. E a gente tá sempre ali, consistente dentro do mercado, o que fez a gente expandir pros mercados internacionais. Posso fazer uma pausa de 1 minuto para fazer uma brincadeira aqui? Que isso é muito bom. São 2 brincadeiras. Primeiro, se eu tivesse achado... Eu tenho que refazer isso. Se eu tivesse achado o Bernardo na rua, ele saberia desenrolar um pouco mais de coisa. Porque aí eu falo que ele é criado por vó. Só que tem uma teoria de que ele não é criado por vó. O mercado leva isso para outros lugares. Então, eu ouvi isso. Vamos lá. Por que ele não é criado por vó? Porque a primeira vez que esse menino mora num lugar que ele não precisa pegar ônibus, ele faz tudo a pé. Eu sou de Petrópolis, Rio de Janeiro. Então mora ali... Hoje ele não mora mais, né? Mas ele mora sozinho. Mas ele dentro de uma região onde ele não precisava pegar ônibus. A primeira vez que esse menino pegou ônibus foi saindo do avião, piora, tá? Saindo do avião e indo pro terminal. Sério mesmo, mano? Isso é verdade? Não, é verdade. Não, ele tá de brincadeira, é verdade, eu vou falar que não. Saindo do avião, indo... Mas piora, sai do avião, vai pro terminal de ônibus, em Dubai. Que isso? A primeira vez que ele nadou foi numa piscina na Áustria. E... Depois eu te mando a foto pra tu colocar. Deus honrou você, meu irmão, é trabalho. Você vai atrás de trabalho parabéns, puxa trabalho. O trabalho devolve. João Jota fala isso muito, né? Parabéns. Muito lindo, né, mano? Dá pra sentir orgulho, né? Sim, foi uma construção de muito tempo e eu gosto de falar com o Pedro. A gente comprou muito sonho os dois juntos. Talvez se não tivesse tido o esforço que teve desde o começo dos dois, talvez pudesse ter sido diferente. Então acho que é gratificante demais ver hoje onde a gente chegou, onde a gente está chegando. Igual agora com a onda do aplicativo, é coisa que a gente não imaginava 1, 2 anos atrás. Até voltando naquela pergunta que você falou, vocês imaginavam explodir? Entra nisso também, e agora com o aplicativo a gente está entrando numa onda bem diferente. Que louco, mano. Vocês construíram empresas que unem audiovisual, tecnologia e operação. Como funciona a sua mentalidade para montar equipes e processos de alta performance? A gente aprende na dor. Tá ligado? A gente não é treinado a isso. Eu te confesso que eu não sei nem responder exatamente essa pergunta. Porque a gente vai aprendendo com o tempo, assim. Mas uma coisa que eu prezo muito hoje como equipe é todo mundo ter uma cultura de empresa, de equipe muito forte. Tá todo mundo junto, só que eu percebo... Às vezes é rápido, às vezes não, mas eu percebo um pouco rápido quando a pessoa tá com o time e essa pessoa quer crescer junto com a gente. É uma prova... O Bernardo é uma prova viva de que, assim, eu vou sempre trabalhar em prol do reconhecimento e do talento e do crescimento de todos. Porque isso faz com que eu cresça também. E as pessoas, às vezes, entram, é o que a gente estava falando agora, entram dentro da empresa achando que estão ali só para fazer uma função e acabou, assim.
tudo bem, a pessoa não precisa entrar com uma perspectiva de crescimento. Mas não é o que eu busco, entendeu? Se ela quiser entrar com uma perspectiva de crescimento, ela vai entrar, se ela comprar a briga, eu garanto que ela vai crescer, porque é uma garantia minha. Vocês têm infoproduto de videomaker, essas coisas? A gente já teve, fala aí, tem um funcionando, mas... Vocês nunca fizeram nenhum curso de vídeo, dessas coisas? Já tem tempo, foi, não foi, mas sim. Tem que fazer um lá na Unicorretor, mano. Oi? Então, colocar lá na Unicorretor. Eu tenho um pensamento particular quanto a isso, que é o Você acha que não dá certo? Não, dá super certo. Conhecimento assim, o meu Instagram cresceu por conta de educacional. Né? Mas eu sou uma pessoa que eu entrego o meu máximo. O meu curso tá dentro do meu Instagram, cara. De graça, assim, eu não... Pode ser um defeito meu, inclusive, eu não saber vender, eu não saber passar isso como um negócio, tá? Mas eu penso isso, eu entrego tudo quanto é valor, eu entrego meu máximo em tudo que eu faço. Foi um pouco daí que nasceu o Atheus. Assim, o corretor, ele às vezes ele não tem tempo mais de aprender e fazer. Eu também acho que o corretor não vai fazer isso. Não tem tempo mais de aprender e fazer. Eu acho que tem que ser os videomakers que quer fazer, entendeu? Exato. Tem que ser separado, porque o corretor, cara, tem que vender, cara. Você ficar cuidando de muita coisa, ele não vai fazer nada. Foi daí que nasceu o Atheus. O Atheus, ela é pro corretor. Pro corretor não precisar se preocupar em ter que aprender para fazer material bom. E a Real Estate Pro? A Real Estate Pro, ela nasceu de uma demanda reprimida que o interior da foto tinha e de vídeos. Então as pessoas vinham atrás querendo edição de vídeo e a gente tinha que transformar a nossa equipe do interior da foto para tirar a energia do que a gente já produzia para produzir para os corretores que traziam vídeos. Então, o que a Real Estate Pro fez? O mercado ele precisa de material rápido. Então, se você é corretor, faz um material hoje e envia para a gente, em até 24 horas você recebe seu vídeo pronto. Que isso? Porque nós temos um fluxo de editores dentro da empresa que é como se fosse a Uber. A Uber você chama pelo aplicativo, é porque a Real Estate Pro não tem aplicativo ainda, é um processo um pouco manual. Então você chama um motorista pelo aplicativo, o aplicativo aceita, vem até você, te leva até o lugar. Você envia seu vídeo até a gente um editor vai aceitar esse material, o seu vídeo, e em até 24 horas você recebe esse material pronto para divulgação. Seja vídeo de 1 minuto, seja vídeo de 30 segundos, 2 minutos, até um vídeo ali até de 4 minutos, já você em 24 horas recebe. Se for um vídeo de 20 minutos de YouTube, por exemplo, de 2 a 3 dias você recebe. Então Sinistro, é algo para ser para ontem. Na sua visão, como estará o mercado imobiliário daqui 5 anos em relação à tecnologia, IA e comportamento do consumidor? Não tenho ideia. Também não sei te dizer. Eu acho que eu seria maluco de dar uma... A tecnologia está avançando muito rápido, a gente não tem mais perspectiva do que vai ser o amanhã. Inteligência artificial lançando o tempo todo, produto novo sendo lançado o tempo todo, então é difícil. O ano que vem seria um pouco mais fácil. Pedro e Bernardo, nós estamos caminhando aqui pro fim. Muito bom ter vocês. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Tenho certeza que agregou muito valor aí. A galera que tá nos ouvindo aí vai ficar impactada. E o que o Pedro tá fazendo, cara, eu sempre acredito. Eu dou muito voz, eu acredito muito nisso, sabe, cara? Porque, de certa forma, você tá ajudando muita gente, cara, né? Nesse aplicativo aí, faz parte de um propósito, porque, cara, o cara que vai desenvolver coisa, tecnologia, pensar, porque tá pensando em algo não só para ganhar dinheiro, porque não é para ganhar dinheiro, eu tenho certeza, né? Igual o tanto de conteúdo que você já gerou na internet, tem uma parte vocacional de propósito que você quer transbordar na vida das pessoas. Total. Até por isso o curso não foi tão não foi pra frente, né? E parabéns aí, Bernardo, parabéns pela sua história. E eu queria que vocês deixassem a última considerações aí, se vocês pudessem deixar uma mensagem para corretoras, incorporadoras, profissionais que querem crescer no mercado atual, qual seria? Eu tenho uma frase que é: faça o básico bem feito. A gente começou no Brasil a aprender a fazer o mínimo e não o básico. Tem diferença entre o mínimo e o básico. Quando você faz o mínimo, você nunca vai atingir o mínimo. Você vai atingir menos do que o mínimo. Antes, o mínimo era o básico, que era... Você vai sair de casa, você acorda, você escova o dente, toma um banho, se arruma. Isso é o básico para você sair de casa. Só que quando você joga isso para dentro do seu trabalho,
Às vezes se você é fotógrafo, você precisa arrumar seu equipamento, deixar o seu equipamento carregado, para você chegar com ele carregado, fazer um bom atendimento. Eu tô falando da vida pessoal, da vida de trabalho de fotógrafo, tendo corretor que precisa ligar todo dia para vender. Então, assim, se você não faz o básico bem feito, simplesmente você não vai conseguir hoje mais caminhar, sabe? É como se fosse a analogia da faculdade, que não adianta hoje mais você fazer faculdade. Você tem que fazer a faculdade, uma profissionalização, um mestrado, um doutorado. Só que o Brasil a gente está fazendo tanto mínimo que hoje quem faz o básico bem feito se destaca. Então essa é a minha mensagem principal. Faça o básico bem feito. Sim. E aí, Bernardão? Pô, acho que de gancho do que o Pedro falou é que o digital transforma vidas. Então, acho que para todo mercado é muito importante que as pessoas foquem no mercado digital, mas que façam o básico bem feito e que esse básico bem feito tenha qualidade envolvida ali no meio. Eu acho que seria esse ponto. E tem uma coisa que o Pedro fala nas palestras dele, que o digital também é um trabalho. Então, um dia que você evita usar o seu digital, você evita postar ou não posta, enfim, é um dia de trabalho faltado e isso atrapalha no seu crescimento. Então, acho que foque no digital, o digital transforma vidas e às vezes é só esse empurrão que falta. Galera, Deus abençoe você, foi muito bom, pega papel e caneta aí, e aí anota tudo, você teve insights, né? Coloque em execução, porque eu tenho certeza aqui que tem muita coisa boa vindo aí. E manda esse podcast para quem precisa ouvir. Quem é videomaker seu aí, eu falo assim, cara, ouve esses caras aí, segue eles lá, porque tem muito conteúdo para poder dar. Muito bom. Muito tá bom? Beijão, obrigado aí, galera. Tamo junto. Bora. Valeu, Bernardo. Vambora. E vai ter muita parceria. Vai ter parceria. Vamos pra cima. E é isso aí. Beijão. Até mais. Valeu. Steyr, o marketplace do mercado imobiliário.